Muito bem, então vamos dar início ao nosso treinamento. Tá? O primeiro passo aqui nós vamos falar então da aba Cadastro. Aqui na aba Cadastro é onde nós vamos estar então cadastrando as unidades que existem dentro do nosso condomínio. Tá? Então aqui na coluna tipo de unidade, você vai estar selecionando aqui qual é o tipo de unidade que tem no seu condomínio, se é casa, se é apartamento ou se é uma loja, tá bom? Esse áreas comuns aqui você vai ter que selecionar para que você possa estar registrando aí o consumo de água das áreas comuns ali do condomínio, né? Geralmente o playground ou então a área da piscina, enfim, tá? Então você vai selecionar aqui qual é o tipo de unidade que existe aí no seu condomínio, tá bom? Você vai estar informando aqui qual é o número de cada unidade, tá? Geralmente aqui apartamento, a numeração começa com 100, né? 101, 102, 201, 202, assim sucessivamente. Aqui na coluna localização é onde você vai estar então identificando aqui qual é a localização dessa unidade. O que é isso? Geralmente, aqui no nosso exemplo nós temos aqui o bloco 1. Nós estamos utilizando aqui um exemplo aqui de condomínios de apartamentos, né, com prédios e apartamentos. Então, cada prédio é um bloco, né? Nesse nosso exemplo aqui, cada bloco, cada prédio tem 5 andares e em cada andar existem 4 apartamentos, tá? Então, nós temos aqui no bloco 1, no primeiro andar, o apartamento 101, 102, 103, 104. No bloco 1, no segundo andar, 201, 202, 203, 204. No terceiro andar e assim sucessivamente até o quinto andar. Perfeito? E aí vem o bloco 2, aí começa do início. Perfeito? E assim sucessivamente, tá bom? E aí, ainda falando aqui do tipo de localização, você tem condomínios que são de prédios, né? Geralmente é por bloco, né? A localização dos apartamentos, né? É por bloco 1, bloco 2 e assim sucessivamente. Tá? Geralmente quando é condomínio de casas, pode ser por setor, por zona A, B, C, setor 1, 2, 3, ou ABC, pode ser lote 1, 2, 3, pode ser a quadra também, quadra 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Perfeito? Se você tiver então um shopping, e você pode estar organizando aqui, né, loja, aí tem um número da loja que geralmente pode ser primeiro, segundo ou terceiro andar. E aqui localização pode ser o corredor ABC, DEF, GH e assim sucessivamente. Perfeito? Muito bem. Então aqui na coluna proprietário, e aqui em cada célula, aqui no cabeçalho de cada coluna, você tem aqui um comentário aqui que ele te explica, né, alguns campos aqui são obrigatórios, que se você não preencher, ele vai te dar erro. Então você precisa preencher esses 3 campos aqui, essas 3 colunas, elas são obrigatórias, perfeito? As demais são opcionais, mas é interessante que você faça porque elas serão utilizadas nos relatórios mais à frente, nós vamos ver isso nos próximos vídeos, tá bom? Então aqui você tem tipo de unidade, que é obrigatório, e vem aqui o comentário com a explicação. Você tem aqui o número da unidade, que também é obrigatório, e vem aqui um comentário informando o que é para você colocar aqui nessa coluna, em cada célula dessa coluna. A localização, que também é obrigatório, e aqui ele explica um pouco do que eu falei, do que eu acabei de falar, tá bom? E também é obrigatório, você vai ter que informar aqui em cada coluna. Aqui você tem o nome do proprietário, que é opcional, tá? E aqui você vai colocar o nome do proprietário ou do responsável, da pessoa que responde pela unidade, certo? Aqui você tem um e-mail, porque geralmente pode ser um apartamento alugado. Então a pessoa que responde por aquela unidade
você vai colocar o nome dela aqui. Aqui o e-mail dessa mesma pessoa e aqui o telefone de contato dessa pessoa. Lembrando, são dados opcionais, mas que é importante ter para que lá na frente você possa utilizar um outro recurso que nós vamos ver depois nos próximos vídeos, tá bom? E aí o resultado desse preenchimento aqui, dessa aba aqui, cadastro, que é a identificação da unidade, tá bom? E aqui também tem um comentário. Essa coluna aqui, ela é gerada automaticamente, isso aqui são fórmulas, tá bom? E ela vai te gerar então a identificação da unidade. Apartamento 101, bloco 1. Apartamento 102, bloco 1. Aqui embaixo, ó, apartamento 203, bloco 2. Mais abaixo aqui nós vemos apartamento 401, bloco 3. Pronto. Então aqui nós já temos aqui então a identificação da unidade, que será utilizada então mais à frente das outras abas, que onde nós vamos fazer o lançamento das leituras, os relatórios e assim sucessivamente, tá bom? Então essas 3 colunas aqui elas são obrigatórias porque é delas que é gerada então a identificação de cada unidade. Perfeito? Então aqui, se eu colocasse casa, apareceria aqui casa 101. Por exemplo, casa 10, setor A, por exemplo. Aí ficaria aqui, ó, casa 10A. Certo? Se eu colocasse aqui, por exemplo, casa 20B, ficaria casa 20B, perfeito? Eu poderia colocar aqui também um exemplo, né? Lote 7, por exemplo, né? E aí, coloquei em caixa alta, mas você pode colocar em caixa baixa, não tem problema algum, certo? Então aqui, ó, lote 7, para seguir um padrão, né? Então tem aqui, ó, casa 10, lote 7, certo? Se tivesse mais uma, lote 7, podemos falar, lote 7, quadra 4, por exemplo. E aí ficaria assim, ó, lote 7, quadra 4, até escrevi errado aqui. Poxa, tá muito longo, tá feio, então você pode abreviar, certo? Você pode colocar aqui, ó, L7 QD4, por exemplo, certo? Ou somente o nome. Pode colocar aqui, ó, pode colocar L7 Q4, pronto. E aí você já sabe que na sua unidade, né, a casa 10, lote 7, quadra 4, corresponde, L7 quadra 4 corresponde a lote 7, quadra 4. Tá ok? Então aqui nós temos então, deixa eu só colocar aqui, retornar aqui para que a gente possa dar então continuidade aí ao nosso treinamento. Perfeito, muito bem. Então, feito isso, você pode estar cadastrando aqui nessa... Deixa eu consertar aqui, senão depois a gente... Pronto. Aí eu esqueço, aí lá na frente dá problema. Muito bem, então aqui nós temos, você pode estar cadastrando então aqui até 100 unidades, tá ok? Até 100 unidades. E aqui, ó, áreas comuns, você tem que estar relacionando em qualquer condomínio, você tem o consumo de água de áreas comuns, né, banheiro, piscina e por aí vai. Então você vai relacionar aqui áreas comuns, tá? Aqui a identificação geralmente não tem, mas se você tiver uma identificação, né, você quiser área comum do bloco 2, área comum do bloco 3, e aí você relaciona aqui, tá? Aqui mesma coisa, quem responde por essa unidade, né, o e-mail e o telefone. Perfeito? Muito bem. E aqui da mesma forma não tem, porque eu não coloquei, mas se você colocar ele vai aparecer aqui. Tá bom? Tá. Então, feito isso, tá? Nós vamos então para o próximo passo aí, que vai ser então a leitura, né, o lançamento das leituras de cada mês aí do nosso controle de consumo de água, tá bom? Então nesse vídeo nós ficamos por aqui, eu te aguardo
no próximo vídeo. Um grande abraço e sucesso!